Amém? Amém, igreja? Então palma bem forte para Jesus, amém? Para Jesus, somente para Ele, toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Porque o Espírito Santo se faz presente em nosso meio. É Ele que se faz presente nesse dia, em mais um dia, em adoração ao seu nome. Amém? Igreja Capela do Calvário, Igreja Evangélica Capela do Calvário, ou Calvary Chapel, como se diz, uma igreja de oração, palavra e missões. E nós estamos mais um domingo louvando e adorando ao Senhor, e agradecemos a presença de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Amém? Que você seja cada vez mais agraciado através da palavra do Espírito Santo em tua presença. Você está aqui hoje para adorar, você é livre para adorar, você entrou por essas portas para adorar. Então deixa o Espírito Santo te encher aqui essa noite, deixa a palavra do Senhor te encher. Hoje é um dia dos pais, e eu queria parabenizar todos os pais, amém? Aqui presentes, em especial meu pai que ali está, amém? Meu tio, amém? Todos os pais aqui presentes. Desejar que essa data se repita por muitos e muitos anos. Nós sabemos que todo dia é dia dos pais, mas como se comemora em um dia específico, para nós lembrarmos mais e mais. Então Deus abençoe a todos, e que nós possamos também todos os dias nos lembrar do nosso Pai Celestial, esse Pai que nos dá o fôlego de vida, sustenta a todo momento. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu queria deixar alguns versículos da palavra do Senhor. Bem-vindo, Henrique. Amém, Henrique? Rafael não veio hoje, não foi, Henrique? Mas vai vir, amém? É maneiro, né? Amém? Eu queria deixar só apenas alguns versículos para a meditação dos irmãos. Amém? Em Hebreus 11, apenas alguns versículos. Amém? E eu queria que a igreja ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus 11, versículo de número 7, 8, o 9 e o 10, depois o 16. Amém? Monize, obrigado. Amém? Quem mais está nos visitando? Todos estão de casa, não? A moça. Então, aqui diz o seguinte, Hebreus 11, versículo número 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E pela fé habitou na terra da promessa, como na terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 16. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. E pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E quem considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou, ou recebeu Isaque de volta.
E pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante das coisas futuras. E pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando a ponta do seu bordão. E pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? Até aqui. Pai, aqui está a tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje para esse dia dos pais. Meu Senhor, usa-me, Senhor Deus, como canal de bênção aqui essa noite. Usa meus lábios, usa minha mente, usa o que for preciso de mim, Pai, para que a tua palavra hoje flua em nossos corações. E oro, Pai, por tua igreja. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, para que nós possamos sair aqui mais uma vez regozijados, alegres, sabendo que tua palavra é viva e eficaz e penetra em nossos corações. E fala conosco, Pai. Fala a cada um de nós, aqueles irmãos que estão em casa, através de tua palavra. Assim eu oro, Pai, por nossos filhos, por nossos pais, por nossa nação, por nossos irmãos, por todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deixa sentar. Aleluia. Igreja do Senhor, como foi dito aqui, hoje é chamado o dia dos... Amém? E eu, lendo um pouco da palavra, tentando trazer algo para os irmãos e irmãs aqui para a igreja, me deparei com essa palavra, Hebreus 11. Nós sabemos que as histórias de super-heróis mostram personagens que têm superpoderes, não é assim? Superpoderes, são invencíveis. E quando eu comecei a ler, isso não é muito diferente em nossas vidas como pais. Amém? Dessas diferentes dificuldades ao qual são enfrentadas por todos, por tantos pais de famílias, por todos, que fazem que parece impossível para seus filhos. Muitas coisas são até impossíveis para ser feita para os filhos. O que eu quero deixar para a igreja é o seguinte: quando nossos filhos pedem algo, nós fazemos o possível, o impossível, para que nós possamos atender. Amém? Não é assim? Nos dobramos porque nós amamos, nós gostamos, nós amamos porque foi gerado, foi Deus que nos deu. Mas por outro lado, igreja, muitos homens, muitas mulheres alcançam grandes conquistas em sua vida profissional e muitas vezes perdem momentos mais importantes na vida de seus filhos. Amém? Perdem momentos importantes por busca de uma vida profissional mais de conquistas, disso, daquilo, e por causa de tudo isso acabam muitas vezes perdendo o privilégio, igreja, perdendo o privilégio de vencer junto com a família, junto com seus filhos, destes momentos mais simples até os momentos mais difíceis, até os momentos mais emocionantes. Amém? E eu queria deixar o seguinte: o maior heroísmo que um pai pode alcançar é estar presente em cada momento de seus filhos. Esse é o maior heroísmo que um pai pode deixar, que um pai pode alcançar, é estar presente em cada momento da vida do seu filho. Amém? Eu creio que cada um que está aqui teve esse momento, tem esse momento. E como é bom se recordar desde pequeno os momentos que passa junto com seus filhos. Glória a Deus.
porque eu posso me recordar junto com meu pai, amém? Posso me recordar junto também com meus filhos, aleluia. E esse livro de Hebreus 11, os heróis da fé, listados em Hebreus 11, foram personagens da história bíblica que venceram grandes desafios, através de quê? De sua fé em Deus. De sua fé em Deus. E nessa lista que é dita aqui, podemos destacar alguns pais que foram vitoriosos, tanto fora como também dentro de casa, amém? E eu separei, dentre esses que nós lemos aqui, 5 pais. Se vocês leram junto aqui, nós separei 5 pais para nós não perdermos. Eram muitos pais, mas eu separei 5. E desses 5 pais, eu queria compartilhar com os irmãos algumas virtudes que nós podemos aprender ainda mais para podermos compartilhar com nossos filhos, futuramente nossos netos, até mesmo com meu pai, amém? Nós temos pai, e tem pai ainda, glória a Deus. E nós iniciamos com Noé. No versículo 7 nós iniciamos com Noé. E eu queria iniciar com Noé, o herói do trabalho. Eu queria falar primeiro do herói do trabalho, Noé. Amém? Quando Noé recebeu a sua missão de construir uma arca, também teria algo que nós temos aqui, algo muito precioso. Sabe o que era? O privilégio de salvar a sua família. Deus disse a Noé: o trabalho é árduo, o trabalho é difícil, mas você vai ter um privilégio de salvar a sua família. Nós, como pais, com fé em Deus, nós temos esse privilégio de salvarmos a nossa família. O trabalhado mas eu tenho esse trabalho, salvar a nossa família. A Bíblia diz que ele deveria trabalhar em conjunto com seus filhos para completar essa obra. Deveria trabalhar duro, em conjunto e unidade com seus filhos. Com certeza, se você ler o livro de Gênesis, capítulo 6 ou 7, com certeza ele tinha uma boa convivência com seus filhos, mas com sua família, porque foi muito tempo dentro de um barco, amém? Muito tempo dentro de um barco, e dividiram todas as tarefas, e dividiram as tarefas corretamente. A Bíblia diz que dividiram as tarefas corretamente, tudo foi corretamente as tarefas. Nós não sabemos quanto tempo a arca demorou para ser construída. A Bíblia não diz. Diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que Noé tinha 500 anos quando gerou seus filhos, e até o momento a arca fica pronta depois de 100 anos. Mas ele já tinha gerado seus filhos. Então, quando ele chegou a 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Nós não sabemos o período que foi construída a arca, o tempo. Mas eu queria deixar algo para a igreja aqui, primeiro com Noé, o primeiro pai, amém? Primeiro, a lição que eu aprendo com Noé é o seguinte: perseverança, amém? Determinação e unidade da família. Unidade da família, a figura do pai, a figura masculina do pai,
deve ser um exemplo de trabalho. Deve ser um exemplo de trabalho. Um trabalho de dedicação. Como chefe de família, o pai deve ir à frente. O pai deve ser à frente como eu posso dizer o seguinte, pode o exemplo, a figura, o pai é o trabalho, tem que ser o exemplo. Na frente, determinação. Chefe de família, o pai deve ir à frente. Em tudo que fizer, nós temos essa responsabilidade de sermos referencial para nossos filhos. É responsabilidade? É. Mas nós temos esse responsabilidade e privilégio também de sermos referencial para nossos filhos. Amém? Alguém está entendendo? Eu aprendo com Noé esse ponto de referência. Ponto de referência. Isso não significa o seguinte: não colocar o trabalho acima da convivência. Amém? Ele trabalhou duro, mas não significa também colocar o trabalho acima da convivência familiar, acima de tudo. Não estou dizendo isso. Mas está sempre que possível fazendo as coisas juntos, aproveitando cada momento junto. Aí quem está entendendo? O trabalho é essencial, mas é trabalhando junto. Junto. E o primeiro, Deus. Sabe por quê? Porque isso fica marcado. Eu me lembro que meu pai me levava sempre para trabalhar, né, meu pai? Esse ficou marcado para mim até hoje, amém? Porque trabalhei junto. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por isso. Junto. Segundo, eu queria falar de Abraão agora. Amém? Noé. Trabalho referencial. Segundo, Abraão, eu posso dizer o seguinte: a maior riqueza para a vida de Abraão era, amém? A maior riqueza para a vida de Abraão era uma coisa: era seu filho Isaac. Amém? Para Abraão, a riqueza maior de Abraão era seu filho Isaac. E Deus pediu algo a ele, o seguinte: pediu que ele entregasse ele como prova de amor a Deus. É assim, todo mundo conhece a história, conhece? Deus pediu que Abraão entregasse a ele. Abraão sabia o seguinte: Abraão pensou o seguinte: Senhor, o pensamento de Abraão é o seguinte: eu já dediquei Isaac. Quando ele completou 8 dias, ele foi circuncidado há 8 dias. Sabia que seu filho pertencia a Deus, porque ele foi circuncidado, fez o pacto com Deus, a aliança com Deus. Mas a sua fé era tão firme que ele chegou a profetizar o seguinte, em Gênesis 22:8. Olhou para Isaac e disse: filho, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A sua fé era tão grande, mas ele sabia: eu já ofereci meu filho a Deus. Mas olhou para Isaac e disse: Isaac, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E no versículo 18, em Isaac, Deus considerou Deus que era poderoso. Abraão pensou: Deus era poderoso para até que os mortos ressuscitassem. Abraão pensou: eu entrego meu filho Isaac, mas eu creio que Deus o ressuscitará.
Deus livrou Isaac e firmou aliança com a descendência de Abraão, que embora não teve muitos filhos, ele foi chamado pai da fé. E a maior herança, igreja, entenda o seguinte: a maior herança que um pai pode deixar para seus filhos são os valores. Segundo, valores. Os valores, de todos os valores morais, a fé supera a grandeza. Então os valores, que é a fé. Sabe por que a fé? Porque ela é eterna. Nada é mais poderoso que a fé na vida de um homem e de uma mulher em nossos filhos. O filho olha para você, seus filhos olham para você e vê a fé que você tem em Deus. Eles vão ver a sua fé em Deus. Pode passar 100 anos, mas eles vão se lembrar da sua fé em Deus. Aleluia. Porque ela é eterna. Ela é eterna. Então, o maior investimento, igreja, o maior investimento que eu e você podemos ter, que um pai pode fazer na vida dos filhos, é ensinar a crer em Deus. É crer, acreditar em Deus e lutar por seus sonhos, mesmo que pareça o quê? Impossíveis. Amém, igreja do Senhor? Pai é exemplo de fé. Amém? Terceiro pai que eu separei aqui, o próprio Isaac. Amém? O próprio Isaac. É que ele está entendendo? Amém? Está acompanhando aqui o raciocínio aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Isaac, o próprio Isaac. O próprio Isaac no versículo 20, assim: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante das coisas futuras. Isaac tinha o seguinte: Isaac tinha o sonho de ser pai. Amém? Isaac tinha o sonho de ser pai. Então Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Versículo Gênesis 25, 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, porque Rebeca, sua mulher concedeu. A mulher de Isaac era estéril, não podia ter filhos, mas a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor com fervor e disse, e o Senhor ouviu as orações de Isaac, e o Senhor abençoou o ventre de Rebeca e deu 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E quando eles nasceram, Isaac ensinou a seus filhos o seguinte: a promessa de seu pai Abraão, e os abençoou para que dessem continuidade à herança que receberam do Senhor. Mas apesar de Jacó, todos nós conhecemos a história, amém? Eu creio que todos conhecem a história de Esaú e Jacó. Apesar de Jacó ter trapaceado seu irmão Esaú, tentando roubar sua primogenitura, a intenção de Isaac, do pai Isaac, era o seguinte: de abençoá-los igualmente. Amém? Porque nossos filhos são abençoados igualmente. Você pode ter 10 filhos, é igualmente. 20 filhos, é igualmente. A intenção de Isaac era igualmente. Nós sabemos que, embora Isaac tinha que seguir a tradição do povo de Israel, de começar pelo primogênito, o pai precisa abençoar seus filhos sempre. Sabe por que eu digo isso? Às vezes uma reprovação, às vezes uma crítica pode marcar profundamente nossos filhos. Amém? E se nós não soubermos ter discernimento de Deus, de incentivarmos nossos filhos,
de dar apoio. Nosso incentivo, como será um pai? Se nós somos abençoadores, como Isaac foi, nós devemos abençoar nossos filhos, mesmo dando trabalho. Abençoar. Por isso é importante elogiar não só as grandes coisas, mas também as pequenas coisas, e principalmente abençoar. Abençoar. Hoje, igreja, nesse tempo do século 21, nós estamos vendo muitos filhos sem pedir a bênção ao pai, não é verdade? Passam e não dão a bênção, aleluia. E essa prática tão antiga, nós aprendemos com nossos pais, nossos avós, devem de ensinar os filhos a pedir a bênção, precisa ser muitas vezes resgatada. Por quê? Porque as próximas gerações estão vindo aí. E se essas próximas gerações perderem isso, igreja, não sei o que vai ser. E nós temos essa missão de repassarmos para nossos filhos, para não perderem isso. Bênção pai, bênção mãe. Abençoador. Seja um abençoador. A bênção do pai, igreja, tem poder. Sabe por que tem poder? Porque quando ele diz bênção pai, Deus te abençoe, filho. Tem poder, igreja. Porque o pai e a mãe são autoridades da casa. Porque Deus lhe deu o privilégio, aleluia, Deus lhe deu o privilégio de ser, aleluia, o administrador, o sacerdote da casa. Glória a Deus. E a bênção do pai tem poder, tem unção, pois o pai é bênção para os filhos, igreja. A mãe, os pais, aleluia. Amém, igreja do Senhor. Abençoador. Esse é o terceiro pai, Isaac, abençoador. Ele abençoou. Bênção. Quarto pai, Jacó, filho de Isaac. Amém? Diz assim no versículo 21: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando a ponta do seu bordão. Jacó aprendeu com seu pai Isaac. Vamos passando a descendência. Jacó aprendeu com seu pai Isaac a temer a Deus. Amém? Esse é outro ponto que eu queria compartilhar com a igreja, para nossos filhos. Temer a Deus. Foi um homem que teve experiências sobrenaturais com Deus. Nós sabemos disso, Jacó. Ele teve experiências sobrenaturais, ele via anjos. Já pensou, igreja? Ele via anjos. Ele via anjos subir, descer, de escada, descer, subir. Aleluia. Tinha também sonhos inspirados por Deus, por do Senhor. Está lá em Gênesis 28, 10, 17. Ele tinha sonhos inspirados também por Deus. Tudo isso esse homem Jacó tinha. Ele ergueu altares de adoração ao Senhor. Mas foi o principal. Sabe qual foi o principal que Jacó fez? Ele ensinou a seus filhos a temer a Deus com fidelidade. Amém? A temer a Deus com fidelidade. Filhos, uma coisa eu te digo: temam a Deus com fidelidade. Ele teve muitos filhos Jacó teve. E embora seus filhos, de muitos filhos que ele teve, alguns deles desobedeceram muitas vezes e até venderam seu irmão José como escravo. Mesmo assim, igreja, mesmo assim, Jacó sabia que seus filhos eram o seguinte. Seus filhos, em Gênesis 33, versículo 5, ele diz assim: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Ele diz assim, ele tinha certeza: Senhor,
esses filhos foi o Senhor que me agraciou. Senhor, esses filhos foi o presente que o Senhor me deu. Senhor, esses filhos são o que o Senhor me deu. E eu creio, Senhor, que grandes coisas, grandes promessas o Senhor tem para eles. Ele tinha a convicção, mesmo desobedecendo, mesmo eles errando, mas sabia que Deus tinha propósito na vida de cada um. E o fim da história de Jacó foi o momento que chamou Jacó e seus filhos. Ele chamou seus filhos e disse o seguinte: Gênesis 49, versículo 1. Ele chamou seus filhos, quando ele estava já próximo, ele chamou seus filhos e disse assim: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Sabe o que eu quis dizer? Ele profetizou sobre a vida de seus filhos, então morreu, confiando o seguinte: que Deus lhe daria um futuro abençoado. Então, do jeito que as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, levam o nome dos seus filhos. Amém? Por quê? Porque ele sabia que Deus o agraciou, que Deus deu um presente a ele, os seus filhos. Então, os filhos nossos são presente de Deus. São presentes de Deus. Amém? Presente de Deus. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: nossas palavras têm poder. Sabe por que eu digo isso? Quando ele declarou: Senhor, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ele profetizou que futuramente coisas belíssimas iriam acontecer na vida dos seus filhos. E Provérbios 18, 21 diz o seguinte: nossas palavras têm poder. Então tudo que o Pai diz tem que ter o maior cuidado. Nós temos que ter o maior cuidado. Por isso é importante profetizar bênçãos na vida dos nossos filhos, ministrando um futuro de prosperidade e vitória no nome de Jesus. E acima de tudo, o temor a Deus. Amém, igreja do Senhor? Estão dormindo já? Não? Estão dormindo? Em nome de Jesus? Amém? Estão entendendo? Quarto pai foi esse onde então profetize sobre a vida de seus filhos. Jacó profetizou pela fé em Deus que tudo ia se cumprir na vida de seus filhos e nos seus descendentes. Tudo ia se cumprir na vida de seus descendentes. E por último, amém? Por último, para encerrar, José diz o seguinte: pela fé, José, próximo da morte, fez menção à saída de seus filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José ficou no Egito, longe de sua família. Eu não vou contar a história de José mais não, vou contar rapidinho. José, ele ficou no Egito, nós sabemos da história, longe de sua família. Poderia ter abandonado sua fé em Deus. Não é assim que ele poderia ter abandonado? Escravo, vendido, preso. Podia ter abandonado Deus por causa da injustiça que sofreu. Mas a Bíblia diz que ele preferiu permanecer fiel ao Senhor. E assim, eu aprendo com José o seguinte: que José, ao nascer seus dois filhos, Efraim e Manassés, ele disse a seus filhos o seguinte: ele ensinou a seus filhos a ter a fidelidade com Deus. E essa última palavra que eu queria falar para a igreja, fidelidade, é uma grande lição de vida que os pais devem passar para seus filhos. Sabe por que eu digo isso? Porque tudo o que nós fazemos também, como foi no início, nós somos exemplos, valores, também tudo isso é visto por nossos filhos.
E essa marca da fidelidade a Deus, esse exemplo, é que marca a nossa vida, marca a vida dos nossos filhos. Se nós somos fiéis a Deus, Ele vai ver também isso. Se nós buscamos a Deus, se nós oramos a Deus, eles também vão ver isso. A fidelidade a Deus e a família também. Deus e família são marcas que nós como pai precisamos deixar aos nossos filhos. Amém? Era isso que eu queria encerrar. Fidelidade a Deus, fidelidade à família, nossos cônjuges, filhos. E como pai nós precisamos deixar aos filhos essa marca de valores, de lealdade, porque pai também é exemplo de fidelidade. E através desse livro de Hebreus 11, e compartilhando alguns desses heróis da fé com a igreja, eu aprendo ainda mais que todo pai, todos nós pais, quando deseja ver, nós desejamos ver os sonhos realizados na vida dos nossos filhos, não é assim? Os sonhos realizados, os sonhos de Deus realizados na vida dos nossos filhos. E a maior alegria de um pai é ver que seus filhos deram continuidade. Sabe qual é a maior alegria do pai? É ver seus filhos dando continuidade a seus projetos. E principalmente quando consegue superar, lutar e conquistar os seus sonhos. Não é verdade? Lutam, estão lá lutando, superando e conquistando seus sonhos. Mas nós pais, para sermos considerados heróis, como esses homens foram, precisamos da ajuda de Deus. Esses homens, esses heróis da fé, eles precisaram da ajuda de Deus. E para nós sermos heróis, nós precisamos, como esses homens, da ajuda de Deus. Somente o Senhor pode nos ajudar a conseguir realizar esses grandes feitos, como esses homens foram considerados heróis da fé. Esses homens foram considerados heróis da fé porque eles tinham fé, eles abençoaram, eles profetizaram, eles foram fiéis, superaram as dificuldades. E estes homens praticaram atos heróicos com a ajuda de Deus. Amém? Com a ajuda de Deus. Noé, lição de perseverança, exemplo de trabalho, ensinou a seus filhos a ser honesto. Abraão, uma lição de fé, exemplo de valor, ensinar a crer em Deus, exemplo de fé. Aleluia. Isaac, uma lição de abençoar, foi abençoador, abençoou seus filhos, deve abençoar nossos filhos, ensinar a ser grato a Deus. Jacó, uma lição de promessa, a promessa que Deus fez para ele, de cumprir os propósitos. Nós devemos ser também que Deus vai cumprir as promessas em nossos filhos. Exemplo de temer a Deus, louvar a Deus a todo momento. José também foi o que? Lição de fidelidade, como foi dito aqui. Ensinar a nossos filhos a depender de Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus ajude a cada um de nós, pais, eu e você, cada vez mais a sermos bons, a cumprirmos essa missão aqui na terra como heróis da fé, com a ajuda de Deus. Amém? Seja bênção na vida de seus filhos. E que essa palavra fique com a atenção dos irmãos. Amém? E que Deus abençoe a todos. Vamos louvar? Louvar? Ludmila vai louvar o Senhor para encerrar. Amém? Então Deus abençoe a todos. E vamos orar. Amém? Amém, querido Senhor? Tão triste, é?
É para estar alegre em nome de Jesus, né? Vamos sair aqui hoje alegres. Hein? Palmas para Jesus. Ludmila vai louvar. Amém? Nós somos heróis, heroínas na fé. Amém? Heróis e heroínas, né? Na fé, né? Deus. Então, nós temos um Deus que nos ajuda a superar os obstáculos. Ludmila, vamos louvar o Senhor. Depois tem um bolinho pra gente ali, né? Para os pais.